Bom, isso aqui é um vídeo diário de estudo de japonês, né? Eu estudo japonês desde janeiro desse ano, de 2021, e em julho fez 6 meses que eu já estava estudando praticamente todos os dias, e aí, apesar de já ser setembro, eu resolvi fazer esse vídeo falando dos meus 6 primeiros meses de estudo, né? Era uma ideia que eu tinha anotado até, mas acabei deixando passar e eu lembrei dela por esse mês, então eu resolvi gravar esse vídeo. É, Ia ser em inglês originalmente, mas eu decidi fazer em português. Por isso que os slides que eu estou usando aqui para me orientar, eles estão em inglês. Bom, vamos falar um pouquinho aqui então sobre onde eu comecei, né? Eu comecei com o programa Japonês Online, que é um curso brasileiro de japonês. Ele é um curso bem bom até. Eu não terminei ele todo ainda nos seus módulos principais, eu estou no último, né? Que eles chamam de Nihongo Master, mas é, tem aulas adicionais ainda, alguns cursos suplementares, meio que side quests, né, da quest principal, que são os três principais cursos deles. Mas assim, é muito, muito conteúdo mesmo, e eles têm uma comunidade bem bacana lá para aprender. A única parte, assim, pior que eu acho, é que talvez eles foquem um pouco demais em gramática, quando o meu jeito preferido de estudar é com imersão, sem se importar muito com gramática, além da básica, e você vai meio que absorvendo, né, o conteúdo de tudo através da imersão, né? Uma forma mais natural de aprender uma língua é como a gente costuma aprender a língua nativa. Em março eu descobri o Refold, criado lá pelo Match vs Japan, e eu acho que alguns colegas ou amigos dele, né? Eles criaram esse site e é baseado na ideia de imersão. Então, dos princípios assim, né, de aprender língua que eu mais tenho gostado é o Refold. E a sua ideia lá de imersão, com imersão passiva, ativa e mineração de sentenças e uso do Anki. Bom, em julho, né, eu completei 6 meses aí de estudando todo dia, lá pro dia 14, se não me engano, que foi quando eu comecei o japonês online, né, o programa japonês online, dia 14 de janeiro. E aí eu tenho estudado todos os dias até, na verdade até hoje, apesar de ser setembro, mas até hoje ali nos 6 meses de julho. Então a gente tem mantido até 9 meses em vez de só seis, né? Mas, enfim, falando sobre os 6 meses aqui de novo, eu vou falar um pouquinho aqui de como que eu mantenho, né, anotado, por assim dizer, o meu progresso. Eu comecei a anotar em março, quando eu descobri o Refold, eu também descobri o canal desse cara aqui que chama Steve JS, né, não sei lá. 3, e ele é, se não me engano, alemão, e ele estuda pela ideia lá de imersão há mais de um ano e meio aí, independentemente, né, de forma independente. E ele criou essa planilha aí para ele mesmo usar e acabou compartilhando ela nessa versão que tem nesse vídeo aí, que está anotado. Eu vou deixar na descrição o link também. Mas aí, basicamente, eu uso mais os status básicos. Ela tem algumas outras abas no documento que ele disponibilizou. Mas, bom, primeiro eu recomendo assistir o vídeo, né, para você entender como é que funciona a tabela, e segundo, que eu uso de uma forma um pouquinho diferente da dele, porque eu não costumo usar aquela segunda coluna ali de words added, né, de palavras adicionadas, porque eu gosto muito mais só de sentenças mesmo, meu foco maior tem sido. E enfim, é, então, primeira coluna ali, sentenças adicionadas, é a ideia de quantas sentenças eu estou adicionando no Anki, né, todo dia, e aí cada linha aí é um dia, né, basicamente. O número de palavras adicionadas, e são palavras novas, né, não palavras que você já viu antes. As colunas em si são colunas com fórmula dentro delas, então você acaba não editando no uso. E elas, bom, as cumulativas vão só somando a coluna anterior, né? E todas elas são cumulativas, mas tem algumas outras na tabela que não são cumulativas. Mas a ideia é só para você ter uma noção de quanto tempo ou quantidade, né, de alguma coisa você está acumulando ali ao decorrer do tempo. Então você pode ver que, por exemplo, RD, que é a leitura, né, reading, eu tenho 21 horas e 30 minutos aí nesse print, né, que acumuladas. E aí eu costumo ler, é um artigo no NHK Easy, né, que é o jornal do Japão, tem uma versão fácil dele, que é um pouco mais simples o vocabulário do que eles usam, mas aí eu costumo ler um todo dia e geralmente demorei uns 10 minutos, né, para poder ler um. E além disso ali tem a coluna LI, que é a ideia de imersão ativa, e aí eu tento fazer 2 horas de imersão ativa, que na verdade é um somatório de leitura com imersão ativa para dar 2 horas. A gente tem
a imersão passiva, que é aquela ideia de você só meio que escutar mesmo, né? Não engajar tanto no conteúdo, só ficar escutando mesmo para acostumar o ouvido. É, e no meu caso, o japonês, né? Mas poderia ser usado para qualquer língua, sinceramente. E, e aí esse aí eu não tenho muito quanto eu quero fazer por hora, desculpa, por dia, mas eu tento fazer quando dá tempo, né? Que às vezes eu tô jogando um videogame aí que não precisa muito do áudio, então eu coloco em loop lá alguns áudios em japonês. É, e aí, por fim, o Anki. E o Anki é basicamente o tempo de revisão mais o tempo de adicionar sentenças. Então, quando eu adiciono sentenças, eu conto um tempinho, né, para você poder entender a sentença, ler a sentença e adicionar ela no Anki. Isso demora um tempinho, mas é pouco tempo comparado com o tempo de revisão. E aí o tempo de revisão varia de acordo com os cards que eu tenho, né? Geralmente eu uso mais só um card de sentenças mesmo, tem lá que é o que eu costumo ficar adicionando sentenças novas. Mas eu tenho um baralho também de palavras, que é separado de sentenças. E tenho também um baralho de kanji, que é só pra kanji. Mas esse de kanji eu peguei do pessoal do Refold, era um baralho já pronto. E é um baralho baseado no livro, né, como é que chama o livro mesmo? Se eu não me engano Remembering the Kanji, isso mesmo. Então, baseado no livro do Remembering the Kanji, eles fizeram um deck lá de kanjis. Eu tenho o livro físico também, mas eu acabei usando esse baralho deles, além de ler o livro, para poder fazer revisões. E aí, é, foi útil, eu diria, mas não tão útil quanto eu gostaria, porque acaba que vendo um kanji fora de contexto não é tão interessante quanto ver ele dentro de um contexto de uma frase. E aí, enquanto eu estava fazendo esse baralho, demorava um pouco mais de tempo nas revisões do Anki, mas quando eu voltei a fazer praticamente só de sentenças, né, que tinha coisa nova vindo, né, porque o de kanji, quando eu terminei ele e fiquei só revisando, tô revisando até esse mês, na verdade, né, devo parar de revisar em breve, porque eu acho que ele já não tá agregando tanto, mas em contrapartida, quando eu tava aprendendo, eu acho que ele tava até legal. Agora que eu não tô achando que ele tá agregando tanto mais, né, quando ficou só revisão e não tinha mais conteúdo novo, mas quando tava tendo conteúdo novo ainda, meu Anki costuma demorar um pouco mais por causa disso. Mas só o de sentenças, né, só o deck de sentenças costuma demorar perto de 45 minutos, assim, diários, é, que eu gasto revisando o Anki. Ou adicionando sentenças do Anki, né, mas de revisão deve ser mais de meia hora aí desses 45 minutos. Bom, e aí o truque aí dessa planilha é acabar indo lá no vídeo do Steve G's, né, Steve JS3 aí, e assistindo o vídeo dele explicando a tabela, se você souber inglês, né, ajuda. Se você não souber, vai no feeling mesmo, que não é tão difícil assim também não. Ou pergunta aí que eu posso tentar te ajudar. Bom, dando continuidade, como que eu estudo, né, eu já dei um pouco de spoiler ali da ideia de imersão ativa, passiva e revisões do Anki, que são ideias lá do Refold, até eles focam bastante nessa ideia de imersão, principalmente imersão ativa, com mineração de sentenças e adição de cards para revisão do Anki e a revisão do Anki em si todo dia, né? E a ideia aí é que você tem a imersão passiva ativa. O que é isso? Imersão ativa é basicamente quando você está consumindo um conteúdo japonês, você se imergindo naquele conteúdo japonês, é, dando todo o seu foco para aquilo. Então você vai prestar atenção na legenda, vai procurar a palavra no dicionário, vai tentar entender a sentença no contexto, vai entender os kanjis que estão aparecendo ali. E aí, você entendendo isso, você absorve o conteúdo, minera sentenças, né, coloca no Anki, é, e aí, o passivo é quando você não está tão focado assim, né? Você está mais só treinando o ouvido, por assim dizer, né? Só escutando é, textos, né? Textos, né? Escutando áudios, na verdade, né? Escutando áudios em loop, às vezes, né? Se você tiver bastante áudio, numa playlist e você fica escutando e é isso, né? Você faz isso quando você está sem a capacidade de fazer alguma imersão ativa, né? Que provavelmente para a maior parte das pessoas deve ser na maior parte do dia. Então você aproveita ali o tempo que você está se locomovendo de um lugar para o outro para escutar. Você aproveita o tempo que você está fazendo tarefa doméstica, você está jogando um videogame às vezes que não precisa de áudio, né, para ser relevante para o seu gameplay ali, etc, né? Bom, aí fica a critério da pessoa, né, quando você está na academia, seja o que for. E aí os reviews do Anki, todo dia eu faço review no Anki e adiciono sentenças também. E o Anki, né, para quem não conhece, é um software aí de flashcards, né, cartões de memorização, talvez seja o melhor jeito de falar. E
você usa esses cartões para ficar revisando o que você está estudando, basicamente. E aí fica num ciclo assim todo dia. E aí o que vai mudar é o conteúdo que você está usando para sua imersão, né? Você pode fazer com anime, no caso do japonês, anime, drama, série, livro, novel, light novel, mangá, e o que mais tiver disponível na língua que você está estudando. No meu caso, japonês, então tem esses exemplos que eu citei e até mais. E aí, por fim, eu também faço, né, o curso do PJO, como eu já disse antes, né, o programa japonês online. Eu acabo contando, né, o tempo do programa japonês online na minha imersão ativa, porque tem aulas, né, então você está sempre prestando atenção, tentando entender o que eles estão explicando, tirando dúvidas lá com o pessoal e interagindo, né, com o pessoal do curso. É um curso muito bacana, ele tem aulas ao vivo, aulas gravadas. Eu recomendo bastante aí para alavancar no início, porque me ajudou bastante. Então eu acho que é muito bom mesmo, vale a pena o investimento. Eu não sei quanto que está esse curso hoje, mas acho que na minha época eu paguei, nem lembro quanto que eu paguei na verdade. Talvez eu olhe isso depois, mas enfim, deve estar diferente o preço hoje já, porque já tem 9 meses que eu paguei, e a gente sabe como é que é a situação no Brasil, né? Não é lá muito legal essa inflação aí, etc, né? Mas enfim, o curso é bom, eu recomendo, porque até você tem acesso vitalício, né? Então você comprou, você não necessariamente precisa começar ele na hora. Eu comecei na hora, né? É, e estou estudando ele até hoje, porque eu quero terminar, né, os cursos principais dele. E quero fazer também os de side quest, né, que eu gosto de chamar, mas são os cursos que não são os principais, mas tem vários lá. E são muito interessantes mesmo. Eles seguem um modelo parecido com o do Refold, né, de mineração de sentenças, por assim dizer. E adição de sentenças lá para você ficar revisando, então acaba que encaixa muito bem o Refold com o programa japonês online e um complementa o outro. Eu gosto mais do Refold só porque o PJO foca às vezes muito em gramática e como eu já disse antes, né, eu acho que a melhor forma de aprender é com imersão e não necessariamente estudando gramática. Mas assim, um complementa o outro e eu tô achando muito bom essa caminhada que eu tô traçando, né? Foge muito da ideia de ficar lendo livros, né, didáticos, e eu acho que essa é melhor parte, né, de estudar dessa forma. Porque você está ali usando conteúdo que você gosta, né, e aprendendo ao mesmo tempo. Bom, é, e aí essas aqui são algumas coisas que eu uso, algumas ferramentas. A gente tem o Language Learning com Netflix, né, o With Netflix, que na verdade hoje chama Language Refactor. Eles revisaram o aplicativo e agora ele funciona com o YouTube também, por exemplo. Eu tenho uma conta no YouTube em japonês, que eu uso para assistir vídeos em japonês, né, de vlogs, de alguns hobbies que eu tenho com alguns hobbies que eu tenho, é, e etc, né? Qualquer vídeo ali é válido, até vídeo do cara só conversando num podcast dá pra usar. E aí tem vários canais no YouTube que você pode usar, aí fica mais seu critério mesmo do que você gosta. E aí eu uso em japonês o YouTube também para poder incentivar uma leitura ali, mesmo que eu não necessariamente esteja querendo ler, né? Você tem uma leitura ali a mais para te ajudar. E como tem os íconezinhos, e você provavelmente já usou o YouTube em outra língua, até dá para supor o que algumas coisas são, né? Mesmo que você não saiba a leitura do kanji, por exemplo. E aí no Anki eu uso alguns add-ons, né? Add-ons, seja lá como você pronuncia isso em português, mas são aditivos, né, no Anki, e aí principalmente os do Migaku, que é uma galera que desenvolve alguns aplicativos para aprender língua, né? E aí tem o dicionário, o editor e o Migaku japonês, e também uso o Review Map para poder ver o históricozinho lá bonitinho das minhas revisões. E aí tem o Multitimer, que é esse íconezinho com o M aí de um reloginho, né? Que é só para cronometrar tempo, e é assim que eu uso para cronometrar o tempo que eu estou gastando em as várias atividades para poder colocar na planilha. E o VLC é o que eu usava até 6 meses atrás, mas depois eu comecei a usar um outro visualizador de mídia, né, que chama MPV, que eu acho bem melhor do que o VLC para intuitos de aprendizado de língua. O Math vs JP, inclusive, fala um pouco dele e é bem interessante lá o uso do MPV, né? Você pode usar a legenda para pular no vídeo, ficar voltando para rever legendas, pode copiar a legenda meio que em tempo real para poder adicionar sentença e etc. E eu ainda uso o VLC no celular para imersão passiva, né? Que eu tenho uma playlistzinha lá de áudio. Mas enfim, vou encerrar por aqui mesmo, né? E aí, falando só um pouco aí dos meus passos aí nesses últimos 3 meses e o que eu quero ir pra frente, né? Para os próximos 6, na hora que completar um ano, né? Ou seja, nos próximos 6 meses em relação aos meus 6 primeiros meses. Eu quero ler um pouco mais, né? Acho que esse é o meu foco principal. Eu queria começar a ler um pouco, talvez, livros e imergir mais em leitura, né? Que
Bom, porque a maior parte da minha imersão não vem de leitura necessariamente, né? Porque apesar de estar lendo legenda, não, eu tô assistindo, sei lá, um anime ou uma série em japonês. Que é um pouco diferente da leitura, porque a leitura é um pouco mais no seu ritmo, né? Enfim, eu até comecei a ler, né, nesses últimos 3 meses um pouco mais, alguns textos maiores, mas não necessariamente mais textos, né? Textos maiores só, basicamente. Bom, é isso então, e até janeiro.